maior dificuldade de Jesus, quando ele esteve aqui no corpo, era fazer as pessoas entenderem a respeito do que Deus queria. Porque o evangelho estava encoberto. E Jesus veio com um linguajar espiritual, e as pessoas eram carnal e não entendiam. Tanto é que até os religiosos não entendiam. Você vê que Nicodemos, que era uma pessoa de um bom coração e até um religioso, não era como os demais. Nicodemos queria a verdade, mas até Nicodemos também não entendia. Jesus estava aqui, falava das coisas concernentes às coisas de Deus, às coisas do céu, e eles cogitavam as coisas da terra. E a mesma coisa hoje. Tanto é que Jesus falou: eu sei que vocês são da descendência de Abraão, mas vocês querem me matar. Porque eu venho falando as coisas de Deus, que Deus não agrada, e vocês estão errados, porque vocês guardam os mandamentos, vocês criaram vários mandamentos, vocês estão criando várias coisas que não tem nada a ver com o que o Pai quer. João 8,37, a minha palavra, que é a palavra de Deus, não entra em vocês. E a mesma coisa é hoje. A palavra de Deus: bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. E quanto a palavra não entra dentro da pessoa, ela vive uma vida de escravidão. Por isso que a pessoa vive nos seus achismos. Não, mas eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu acho isso. Aí vai dar conflito. Aí a pessoa não vai respeitar o seu semelhante. Aí vai dar guerra. Aí vai dar briga. Por quê? Porque o ser humano, Deus fez a gente racional, mas por causa da natureza adâmica, o ser humano se torna irracional e não racional. Então ele não tem respeito. Você vê, por isso que um não respeita o outro. Um ser humano não respeita o outro. Não tem respeito com o seu semelhante. Não tem respeito, não é um desconhecido com o outro. Não tem respeito de um conhecido com o outro. Você vê que tem... O marido não respeita a esposa não respeita o marido, o pai não respeita o filho não respeita o pai. Olha só o que o ser humano faz com o outro. É o cúmulo do absurdo. Como é que pode o pai, a mãe, maltratar o filho? Mas acontece. Mas por quê? Natureza adâmica. Como é que pode a mulher maltratar o marido? Como é que pode o marido pisar na esposa? É um absurdo. Como é que pode as pessoas da própria família entrar em guerra? Um irmão com outro irmão. Você vê que por causa dessa política, porque um gostava do outro político, o outro gostava do outro, um irmão passou a ter raiva, um ódio um do outro. Famílias se dividiram por causa dessa política. Passaram a ter ódio, verdade ou mentira? Por causa dessa política. Mas ódio mortal, se deixar um mata o outro. Você vê que por causa do dinheiro, às vezes por causa de míseros, migalhas, as pessoas, centavos, as pessoas se degladiam, se matam. Por causa do esporte, por causa de um torce para o Corinthians, o outro torce para o Palmeiras, um se mata. Não há mais respeito. Mas da onde vem isso? Vem da natureza adâmica. Mas aí são pessoas desconhecidas. Mas você vê que pessoas conhecidas entre a mesma família, são irmãos, do mesmo sangue, pessoas que se casaram porque se gostavam, porque houve uma atração química,
de um para o outro, um gostou do corpo do outro, um gostou da aparência do outro, aí casa e daqui a pouco se transforma aquilo em raiva, em ódio. Jesus veio da descendência de Abraão. Os judeus também, mas quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Os judeus, a família dele. Mas é a natureza carnal e adâmica. Quem matou Abel? Que era o quê? Irmão dele. Natureza. A natureza que não obedece. A natureza, tudo que Deus criou obedece. O mar obedece, o céu, as estrelas obedecem a Deus, o sol, a lua, o vento. A terra continua obedecendo a Deus no girar. Mas a única coisa que não obedece a Deus é o ser humano. Por isso está sofrendo as consequências. Por isso sofre tanto, por isso padece tanto. Você vê que tem gente que sai da igreja depois de ouvir a palavra e briga. Tem gente que sai brigando, vem brigando e sai brigando depois de ouvir a palavra. Aí o diabo que está aqui na terra deita e rola, que ele é o causador também da consequência do pecado. Ele gosta. Ele gosta da bagunça, ele gosta da maldade. Ele quer o inferno, ele está no inferno, ele não tem salvação para ele. Então Jesus veio para acabar com tudo isso. Veio falando das coisas do céu, da salvação. E as pessoas não entendiam, como hoje muita gente também não entende. Até a palavra entrar dentro da pessoa e a pessoa reconhecer que precisa se arrepender, precisa mudar, se tornar uma pessoa humilde e ver, não, eu estou errado. Eu preciso mudar meu comportamento. E parar de julgar o próximo. E parar de, não, a culpa é sua, o erro é seu, você está errado. Enquanto você pensar que as pessoas estão erradas e você não vê que você precisa mudar, você vai continuar sendo uma marionete, um escravo na mão do diabo. Você está cavando a sua própria sepultura. Você tem que olhar para dentro de você. Você tem que olhar para você. Você tem que mudar a sua postura. Você tem que olhar para você. Você não tem que ficar julgando ninguém. Você tem que analisar e pesar a sua vida espiritual diante de Deus. Não é para mudar o seu marido, não é para mudar o seu filho. Isso é consequência. Não é para você ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência. Primeiro quem tem que mudar é você. Porque se você não mudar, tudo que você conquistar depois vai virar água, vai virar espuma, vai virar palha, vai dissolver. Vai desaparecer, como a nuvem que está no céu, ela desaparece num piscar de olho, num piscar dos olhos. Porque a palavra de Deus, ela não está presa, ela é libertadora. Não tem como a gente viver preso, sendo prisioneiro, sendo escravo, porque a palavra de Deus ela não está presa. Então, quando a palavra entra, a gente não fica mais preso a nada, porque a palavra de Deus ela não deixa a gente ficar preso à terra. Ela não está presa. Então, quando ela entra dentro da gente, acabou a prisão, porque a palavra é o próprio Jesus. Por isso Paulo falou, sofre trabalhos e até prisões. Paulo estava preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está o quê? Ele não estava preso mais. O filho de Deus não está preso a nada. Mas enquanto você não se torna filho, você vai viver preso dentro desse corpo, que nós já estamos presos dentro do nosso próprio corpo. Você está preso dentro do seu corpo. E enquanto nós estamos no corpo, não tem como a gente se libertar disso. A única forma de nos libertarmos da natureza do nosso corpo é a palavra estar dentro da gente. Mas como que a gente vai sair do nosso corpo? Nós estamos presos no nosso próprio corpo. Nenhum cientista, nenhum médico, nenhum ser humano é capaz de dividir juntas e medulas, nem a alma do espírito. Nós já estamos presos no nosso próprio corpo humano. Já existe essa prisão nossa, porque nós não somos matéria, nós somos espírito.
Nós não somos isso aqui. Nós estamos aqui por um breve momento. Nós não somos isso aqui, mas nós estamos presos num corpo. Como que nós vamos sair do nosso corpo? Não tem como. Então nós já estamos em desvantagem, porque estamos presos num corpo que vive, que tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. E quando a palavra de Deus não está dentro da gente, aí, desculpe, é escravidão. Quando a palavra de Deus está dentro da gente, não vivemos mais por vista, por audição, por olfato, por paladar e nem por tato. Mas ainda continuamos no corpo, que conflita contra o espírito. Um milita contra o outro. Vai haver sempre, um é oposto ao outro, que sempre vai ficar conflitando. Se nós nos alimentarmos da palavra, o espírito vai prevalecer. Então, vamos não dar crédito ao que passamos aqui. Ignoramos tudo que passamos aqui. O nosso nível espiritual vai subir. Então sempre vamos prevalecer. As circunstâncias do momento presente não vai interferir em nada. Podemos chorar, podemos ficar tristes, mas é um momento só. Depois superamos, vencemos e prevalecemos. A morte não vai fazer mais pânico em nós, porque sabemos para onde vamos. Mas ainda continuamos no corpo. Agora, se alimentarmos a nossa natureza adâmica, que é a fé natural, porque a fé natural é carne, são os nascidos da carne. A fé sobrenatural são os nascidos do Espírito. Se alimentarmos a nossa natureza humana, que é o nosso desejo, que é os nossos achismos, então vamos descer aqui para a terra, vamos perder, vamos estar em desvantagem. Então vamos viver como? Com raiva, com ódio, com insegurança, brigando, acusando, culpando as pessoas e principalmente acusando quem? Culpando quem? Quem mais está perto da gente? Quem mais está perto da gente? Esposa, marido, filho, irmão, pai. Nunca vamos achar que somos nós o problema. Sempre vamos achar quem mais está perto da gente. Aí vai querer ter divisão. Não suporto mais você. Vamos separar. Não aguento mais você. Pronto. E assim vai ser a sua vida, de decepção em decepção. Aí você vai querer casar com outra mulher. Você vai querer casar com outro homem. Se você não nascer de Deus, você vai casar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E não vai parar por aí. Não, é um poço sem fundo. Você nunca vai estar satisfeito. É igual a pessoa nunca está satisfeita com o corpo dela e faz plástica e tira isso, põe nariz e tira nariz e estica daqui, estica dali. Mas vai virar um maracujá de gaveta, vai ficar tudo enrugado, não tem jeito. Não fica satisfeita nunca, não fica contente. Porque não tem, é um poço sem fundo. Você tem que cuidar do seu corpo. Mas o problema é só cuidar da estética. Mas você está preso ao corpo. O problema é que o corpo é pó, vai voltar para a terra. Mas enquanto você não está bem aqui dentro, no seu espiritual, há um vazio aqui dentro. Nada aqui fora vai preencher o vazio de dentro. Mas quando o interior está cheio, tem paz, tem um Espírito de Deus, não importa do lado de fora. Você cuida do lado de fora, você vai ficar bem do lado de fora. Mas o importante do lado de dentro, você está vivo. Seu espírito está vivo, está forte. Aí você passa a ser guiado por Deus. Antes da gente entrar aqui, olha só. A verdade sobre os filhos de Deus. Diz assim. Porque todos que são, Paulo falou, Romanos 8, 14, 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiros herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, guiados por Deus. Quem é filho de Deus se submete à liderança e à direção do Espírito do Pai. Os filhos do diabo ou do mundo não se submetem a ninguém, a não ser o seu próprio pai, o diabo ou ao mundo. Eles são indomáveis, não aceitam serem guiados. Quer dizer, não respeita ninguém. Não adianta você falar com uma pessoa que é nascida da carne. Ela não respeita ninguém, ela é indomável.
Não tem controle. Ela nunca vê que ela está errada, ela não respeita, ela não submete, ela tem opinião própria e para mudar a opinião dela, ninguém muda. Não adianta você falar com ela. Ninguém vai convencer ela. É assim como o pai é a palavra, o filho também incorpora essa palavra em seu caráter. O filho do autista tem o mesmo caráter do pai. Cumpre o que se diz. Tem os mesmos pensamentos do seu pai, a mente de Cristo. Quer o que Deus quer. Por isso, somente quem é espiritual, nascido do Espírito, compreende as coisas espirituais. Quem não é espiritual, não nasceu, só compreende as coisas materiais. Quem é guiado pelo Espírito, sacrifica o que o Espírito pede, tem ouvidos para ouvi-lo. Quem não se deixa guiar pelo Espírito, faz o que acha melhor e sempre decepciona. O filho não se constrange em pedir ao pai o que precisa, pois tem consciência de que o herdeiro é herdeiro. Mas quando a pessoa tem dúvida se vai ser atendida, quando se constrange em pedir, porque acha que não merece, é porque ainda não se tornou filha de Deus. Portanto, seu objetivo deve ser se tornar filho de Deus, acima de qualquer outro pedido ou bênção. Quer ser filho de Deus? Deixe que Ele te guie. Ele vai na frente, você vai atrás, o resto Ele fará. Decisão. Vou deixar o Espírito Santo me guiar e vou obedecer o que Ele pede. Paulo falou em Colossenses 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, se já ressuscitaste é porque morreu. Então você tem que morrer. Por isso tem o batismo nas águas. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Tem que buscar as coisas aqui de cima, não as aqui de baixo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas daqui da terra. É uma luta, você tem que sair daqui. Aquilo que Deus já falou, temos que parar de ver as coisas daqui com os olhos humanos. Porque se já estáis mortos, a vossa vida está o quê? Escondida com Cristo em Deus. Por isso que o diabo não tem mais vantagem. Você não está mais aqui, você está no corpo. Você continua preso no corpo, mas você espiritualmente você não está mais aqui. Você já morreu, você está buscando as coisas de cima. Você vive aqui tendo as coisas daqui, mas você não está mais preso aqui. Você já morreu para esse mundo. Você morreu para si mesmo. Então, o que vai acontecer? Você vai ser um bom marido, você vai ser uma boa esposa, você vai conseguir respeitar o seu semelhante, você vai perdoar, você não vai ter mágoa, você não vai ter maus olhos. Você vai ser compreensivo com as pessoas, você não vai ser uma pessoa, você não vai ser uma bomba relógio, você não vai sair agredir ninguém, você vai compreender o ser humano, você vai ser uma pessoa mansa, vai ter o seu momento que você vai ficar irado com alguma coisa? Pode, normal. Por isso está escrito, irai-vos, mas não pequeis. Você vai ser uma pessoa, quando for repreendida, errou, você vai entender, você vai pedir perdão. Você não vai ser o dono da verdade. Você vai querer o bem, não o mal. Você não vai pagar o mal com o mal, você vai pagar o mal com o bem. Se alguém faz o mal para você, você não vai revidar. Você vai ter paciência, você vai ter equilíbrio, você vai ter domínio próprio, porque você já morreu. Como que o diabo agora vai... Você não vai fazer mais o jogo do diabo. Porque se você faz o mal para uma pessoa, você está fazendo o jogo do diabo. E você depois vai colher isso, porque é a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, vai chegar um momento que você vai colher. Você tem que pensar nisso. Se você faz o mal para qualquer pessoa, você vai colher depois. Se você está em vantagem em fazer o mal para alguém agora e a pessoa é menor do que você, depois vai vir alguém maior do que você e vai te prejudicar. Pensa nisso. Não vale a pena você fazer o mal para ninguém, porque depois alguém usado pelo diabo que é maior do que você vai pesar em você também. E você não vai ter como sair da mão daquela pessoa, porque o diabo vai te colocar na mão de alguém que vai te massacrar. Sempre ele faz isso. E se você está maltratando alguém hoje, você está sendo usado por ele. Você não está vendo que você está sendo usado por ele? Você está cooperando com ele. Usa a sua cabeça, você é inteligente, Deus te deu raciocínio. Tem alguém te prejudicando? Confie em Deus, a justiça pertence a Ele. Não vale a pena você fazer a mesma coisa. Não entra no jogo do diabo, não entra na pilha do diabo.
Porque é isso que ele quer que você faça as coisas erradas, porque depois você vai ficar na mão dele, e ele vai vir para cima de você usando uma outra maneira. Ele vai usar algum outro meio para te laçar. Você vai ficar na mão dele, aí não adianta você dar oferta, não adianta você dar o dinheiro, se você não der a sua vida. Você tem que dar a sua vida, porque depois você vai ficar na mão dele. Ele vai usar algum meio para depois te arrebentar. Você tem que entender isso. Se você está cooperando com o diabo de alguma forma, ele vai te caçar, ele vai te achar, ele vai usar alguma coisa para te prejudicar de alguma maneira. Ele vai usar alguém na terra aqui que vai te arrebentar. Se não for por alguém, ele vai fazer ele vai criar uma armadilha para você, que você vai ficar você vai ficar como sem sair dela. Ele sempre faz isso, porque nele não há fazer o bem. Mas se você está andando de acordo com a palavra, não tem como ele criar situações para te pegar. Porque você está protegido, você está dentro do território de Deus. Você está no altar. Você está fazendo o que Deus está te pedindo. Você não está mais aqui na terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, versículo 4, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Quer dizer, mortifica os seus desejos, quer dizer, mata a sua vontade. A fornicação, que é prostituição, desejo da carne. A impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é o apego ao dinheiro e às coisas materiais, que é o quê? Idolatria não é só adorar um santo, uma imagem, não. A avareza é idolatria, ao apego às coisas materiais. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, você está tendo o diabo como seu rival e ainda trazendo a ira de Deus para você. Porque o diabo, você tem Deus para Deus te defender diante do diabo. Mas se você manifesta a ira de Deus sobre você, quem vai te defender? Eu? Não tem como eu te defender. Se eu trouxer a ira de Deus para mim, estou perdido. Olha só o passado. Quando a ira de Deus se manifestou no passado, a terra se abriu, eles foram engolidos. O fogo desceu sobre os filhos de Arão. Eles morreram, porque eles puseram fogo estranho no altar. Olha os filhos de Eli. O que aconteceu com eles? Olha a história de Samuel. Foi a ira de Deus. Os filisteus mataram os 3 filhos de Samuel, de Saul. Samuel não, Saul. Samuel foi um homem de Deus. Os filisteus, Saul suicidou, e depois os filisteus arrancaram a cabeça dos 3 filhos de Saul e arrancaram a cabeça de Saul. Saul teve a cabeça arrancada e os 3 filhos dele com a cabeça arrancada. Além de matar eles e Saul se suicidar, depois arrancaram a cabeça deles. A casa de Saul foi exterminada porque Saul não obedecia a palavra de Deus. Deus é Deus misericordioso, mas Deus é Deus de justiça. Jesus veio para nos salvar, mas se você, como Paulo falou, manifestar a ira de Deus, nós estamos perdidos. Não é questão de campanha, não, é questão de obediência. Não é dinheiro, não, é questão de obedecer a palavra de Deus. Não é um jogo, aqui não é jogo de loteria, não. É sinceridade, é obediência, é lealdade. É a sua salvação. Pelas quais vem a ira. Nas quais, versículo 7, também em outro tempo, o quê? Nós andávamos, não podemos mais o quê? Andar, acabou. Eu andei e trouxe a ira, trouxe o pecado. Agora não, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: a ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavrão, você vê que tem gente que xinga, vive falando palavrão para coisa do mundo.
Você não tem que ficar falando palavrão, amaldiçoando, brigando. Ficar com raiva e sair brigando, socando, gritando, xingando teu marido, xingando tua mulher, xingando teu filho, xingando teu irmão, brigando com as pessoas na rua, porque alguém te deu uma fechada na rua e você solta o cachorro na pessoa. Se fechou o carro, fechou, bateu em você, bateu, arrebentou seu carro, tá bom, o carro é lata. Fulano, a culpa foi sua, paga. Se não pagar, segue em frente. Você vai brigar por causa de dinheiro. Você vai ficar brigando com as pessoas por causa de dinheiro, pelo amor de Deus. Você perdeu aqui, você vai ganhar com Deus. Para de brigar com as pessoas por causa de dinheiro. Você faz questão de pouca coisa, pelo amor de Deus. Faz questão por causa de pouca coisa. Lá no trabalho, vive o inferno por causa de questão de miséria centavo. A pessoa me levou na justiça. Deixa ela levar aquela porcaria de dinheiro. Sai lá, fez injustiça com você. Você tem Deus para fazer justiça. Para de brigar por causa de dinheiro. Pelo amor de Deus. O dinheiro vai levar você à ruína. Para de fazer questão por causa de pouca coisa. Não mintais uns aos outros, pois que já despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com o Senhor com graça em vosso coração. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Bispo, mas é duro, hein? É, mas é a nossa salvação. É duro, hein? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Quem seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Quer dizer, se eu subir para lá, onde eu estava, se eu subir, vocês vão escandalizar porque eu estou falando isso? Porque ele falou: eu sou o pão da vida. Aí começou a ter a murmuração. Se quem não comer do meu pão não vai ter vida. Ele falou: mas como que a gente vai comer? Eu sou o pão da vida. O Senhor é a vida? Deus é a vida, não o Senhor. Aí todo mundo começou a murmurar. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada. As palavras que eu vos digo são Espírito. É isso aí. Aí todo mundo falou: não, você está louco. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabiam Jesus desde o princípio, que eram os que não criam e a quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram o quê? E não andavam mais com ele. Quer dizer, muitos foram embora. Ele falou a verdade. A verdade dói. Sai da terra. Sai daqui da terra. Vai para Jesus. Larga a ira, larga a maldição, larga a malícia. Se despida do velho homem. Da avareza. Para você se tornar filho. Se dedica, a palavra dedicação. Deus só quer isso. O Espírito Santo é que vai fazer essa infusão, vai fazer você se tornar um filho. Versículo 38 de João 6,38 diz assim: Jesus falou: porque eu desci do céu. Quer dizer, ele não era daqui da terra. Ele nasceu da mulher Maria. Mas ele era da onde? Ele veio de lá. Nós não viemos de lá, mas nós podemos nos tornar de lá, nos tornando filho, porque ele morreu. Não para fazer o quê? Quando ele veio aqui, ele também ficou preso num corpo, mas ele não fez a vontade dele, mas a vontade daquele do Pai. A gente pode fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai só vai nos fazer o bem. Vai nos trazer salvação. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.